Povão de Deus, Pai do Senhor, estamos no início de mais um podcast Papo de Unção, onde você encontra palavra, poder e propósito. Paz, meus irmãos, seja bem-vindo a mais um episódio. Você que não é nosso inscrito, já segue a gente, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha. E nós vamos ter bastante conteúdo bom aí para vocês aí, viu? Meus irmãos, a paz do Senhor, vou estar apresentando nosso convidado hoje aqui de honra. Cantor Maicon Tocha, 16 anos servindo a Deus, congrega na Igreja Assembleia de Deus Abreu e Lima, em Pernambuco, formado em Psicologia e pós-graduado em Neuropsicologia. Receba calço nos ossos. Bate palma aí! Maicon, deixa suas primeiras palavras aí para nossos seguidores e nossos ouvintes. A paz do Senhor! Primeira pergunta que não quer calar. Por que Maicon Tocha? Já começa assim? Já começa assim, já. Nem respirei ainda. Já começa já com uma pancada. Já começa com a pancada, então pois não. Por que Maicon Tocha, né? Quem não sabe vai ficar sabendo. Maicon Tocha não é um nome de registro. Meu nome é Maicon William. Meu nome é Maicon William. Mas o que é que acontece? Eu sou, só não resido mais no interior do sertão do estado de Pernambuco, de uma cidade chamada Salgueiro. Extremo sertão do estado, e lá o Senhor me fazia muitas promessas. E no ano de 2018, janeiro de 2018, eu estava participando de uma escola bíblica de jovens na nossa sede em Abreu e Lima, Pernambuco, que é muito distante da minha cidade onde eu morava, acho que 600 quilômetros. E com isso eu estava lá, estava na galeria como um participante, um jovem adorador que estava participando de mais um congresso, de mais uma escola bíblica para jovens. Com isso, acontece que o pastor Gilmar Fiuza ficou preso no belíssimo, no ótimo, no agradável trânsito de Recife. Ele, preso no trânsito, deu uma oportunidade aos cantores que foram convidados. Os cantores cantaram, cantou todo mundo, e nada do pastor Gilmar Fiuza chegar preso no trânsito. Com isso, o que é que acontece? Faltou tirar minha oferta, e quem vai cantar agora? Quem vamos ouvir? Todo mundo já tinha cantado. Não, ninguém sabia quem eu era. Eu estava ali apenas como um simples jovem, na presença do Senhor, como um jovem congregante, participante de um congresso. Normal. E lá na galeria, e com isso o pastor que estava dirigindo o culto olhou para o superintendente da mocidade naquele ano e disse assim: quem é o menino do sertão? O Maicon. Aí o pastor superintendente disse assim: por quê? Não, porque está chegando bilhetes aqui com o nome dele. Não me pergunte quem escreveu, quem mandou, que eu também não sei. Mas chegou. Aí o superintendente disse assim: dá oportunidade a ele para a gente ver. Rapaz. E eu lá nem imaginava nada. Foi quando ele disse: vamos ouvir. Cadê o menino do sertão? Tá aí o Maicon. Eu tomei aquele impacto, aquele susto. O pessoal tá aqui na galeria e tal. Aí ele fez: desce depressa para cantar um louvor para Jesus. Eu desci com muito medo, muita timidez. Nossa, meu Deus, aquela multidão de jovens. Eu nunca tinha cantado para um público tão grande como aquele. E quando eu desci, que eu fui cantar, aí eu cantei um louvor que fala bem sobre tocha, de Gideão e seus 300, que fala que tem que ter tocha, tem que ter fogo e tal, né? Dos instrumentais que Deus preparou o povo para aquela batalha, os 300. E com isso, eu comecei a cantar esse hino,
e por bondade e misericórdia, a glória do Senhor invadiu o ambiente. No meio do louvor, o pastor Gilmar Fiuza chegou, foi entrando dentro do templo e a casa já estava tomada de glória. Quando eu terminei de cantar, que eu pus o microfone, a primeira vez que eu tinha cantado ali, e fui voltar, a igreja tomada, eu me lembro que Deus tomou até a esposa de um pastor em profecia, e o pastor não conseguiu voltar ao culto. O culto foi literalmente tomado pela unção, pela graça do Espírito Santo de Deus, e o pastor Gilmar Fiuza ficou, olhando, e entrou com a palavra. No final da pregação, ele não sabia meu nome, não sabia quem eu era, assim como muitos ali também não sabiam. Então, foi que ele fez: cadê o Tocha que estava cantando aqui quando eu cheguei? Aí o pessoal tá aqui, o Tocha tá aqui, o Tocha tá aqui. Aí ele fez: vem cá, Tocha, que tu vai dar lugar agora comigo e a gente vai encerrar, e você vai encerrar cantando. Aí eu fui. Aí depois que ele chamou, cadê o Tocha, que eu cantei, quando terminou, todo mundo tava tocha pra cá, tocha pra lá, vamos tirar uma foto, Tocha, e sei que tomou uma proporção, e essa proporção que foi tomada foi de um nível tão assim relevante, que até meu nome no Instagram, nas redes sociais, eu tive que mudar, porque não tinha nada de tocha, né? Assim, não tinha nada de tocha, não que eu não fosse uma tocha, mas ser chamado, ser conhecido como Michael Tocha, não. Só o que é que acontecia? Iam me marcar no Instagram, ia fazer uma coisa ou outra, todo mundo procurava por Tocha. Aí foi onde eu tive que fazer uma mudança, modificar o meu nome no Instagram para Michael Tocha, e aí ficou Michael Tocha. Então o pastor Gilmar Fiuza foi o padrinho. Foi o padrinho, me batizou com o Michael Tocha, foi o responsável de tudo isso. Então, para quem acha, para quem pensa que eu botei tocha para me amostrar, para poder ser mais fogo do que os outros, tá muito errado, que eu nunca que eu escolhi, nem coloquei, nem nada. Nada. Porque foi uma seleção, eu creio que por Deus, guiada pelo pastor Gilmar Fiuza, que ali por diante tomou uma proporção e até hoje ficou. Glória a Deus. Não é Michael Maconheiro, não é Michael Marcelo, não é Michael Marqueiro, é Michael Tocha. E é tocha mesmo. Michael, assim, você já recebeu muita crítica pela forma de você adorar? Todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Por que não recebe, né? Inclusive, acho que foi, não sei se foi eu ou foi o Cauã que postou um vídeo meu e seu, numa Bala Leste. Isso. Se eu não me engano. Foi eu. A gente... Tu chamou pra marcha, eu fui pra marcha. Ah, era você? Era eu. Eu fui pra marcha junto contigo. Mas ele mais crítica. Foi mesmo. Por causa das críticas, entendeu? Eu fico olhando assim, esse pessoal que fica criticando a forma de alguém adorar, seja cantor, seja qualquer pessoa. Sempre vai ter aqueles críticos que sempre vai colocar ali uma lenha na fogueira. E o que você acha disso, Michael? Eu sempre aprendi com Davi e Mical, que é muito melhor ser criticado do que criticar. Então eu prefiro a minha colocação de ser criticado do que chegar a criticar alguém pelo seu jeito, pela sua forma, por a maneira de adorar a Deus. Tem muitas igrejas, eu respeito, nada contra, mas também não aceito ninguém querer que eu seja igual. Mas tem muitas igrejas que eles querem colocar como um manual de como adorar. E a mão só levanta até aqui, daqui você abaixa para baixo, vai falar em línguas, pega o lenço, põe na boca, porque só edifica a si mesmo, e pega versículos isolados e diz, não, porque é ordem da essência. Uma coisa não tem nada a ver com uma atuação do Espírito, não tem nada a ver com ordem da essência. A ordem da essência que é falada no culto é na questão de pontualidade, de ter louvor, palavra, oração, ordem e decência
que fala ali é a respeito disso, de uma organização, de um culto racional, mas não de um culto congelado, de um culto, então, se for assim, o dia de Pentecostes não foi um culto, porque disseram que estava bêbado. Como é que um bêbado fica? Eu, graças a Deus, pelo menos, eu não caio, eu não Geralmente ele rolo no incomoda. chão, eu não quebro cadeira, mas um bêbado, uma pessoa que é vista como um bêbado, então, se a Bíblia não me condena, pode o diabo me condenar, o cão, o inferno, quem for. Ah, mas fulano é pastor presidente, não aceita. Problema dele. A Bíblia não me condena. E a Bíblia, não existe um formulário conforme a Bíblia dizendo você tem que adorar assim, você tem que fazer. Me diz onde? Qual versículo diz, para adorar tem que ser assim? Não. Jesus, Deus, ele deixa aberto. Se você quer adorar, adora em espírito e em verdade. Se o meu pulo é em espírito e é em verdade, eu tô ou não tô dentro? Se minha carreira, se a línguas estranhas, se o meu rodopio está dentro do espírito, da atuação do Espírito Santo e da verdade de adoração que há em mim, você entende? Entendi. Então, por isso, aí, pode bater, pode falar, cada um tem sua opinião própria. Eu também tenho minha opinião, tenho o meu jeito, tenho a minha forma. Então, eu já cheguei a me abalar muito no início, no começo, me batiam, diziam que eu era menino, que eu era moleque, que eu desorganizava o culto, que eu bagunçava, eu era um bagunceiro, que eu bagunçava o culto. E por vezes eu fiquei, sim, realmente triste. Por vezes eu cheguei a não querer mais louvar, não querer ter mais esse jeito, querer ter um jeito mais tradicional. Só que, à luz da Bíblia, o meu jeito de adorar não está errado. Porque não existe um formulário. Não, irmão, olha, você tem que adorar assim. As palavras certas que você tem que falar é essa. Não existe. A forma de adorar, de glorificar a Deus, vai de cada um. Sendo que tem que ser em espírito e em verdade. Sendo em espírito e em verdade, então, se é para dar ouvido a quem, mas eu sou teólogo, sim, você pode ser o que for. Mas não existe uma teologia que fale mais alto do que a própria Escritura que está ali bem à frente dizendo espírito e em verdade. O problema é que cada um quer ter seu conhecimento, sua forma, seu jeito. Então, eu tenho meu jeito, eu tenho minhas prioridades, eu sei quem eu sou em Deus, eu sei a vida que eu tenho com Deus. Ora, se eu fosse uma pessoa que fizesse isso e não fosse em espírito e nem em verdade, realmente eu estaria dando um espaço para quem quiser criticar ter respaldo. Mas se eu não dou espaço, então... E vários vídeos tem lá milhares de comentários. Comentários bons, comentários ruins. Antigamente eu lia, ficava triste. Hoje eu não perco meu tempo lendo. Porque eu sempre aprendi, a Bíblia é muito clara. Todo mundo que tem uma atuação do Espírito Santo forte, uma alegria, e outra, psicologicamente falando, também eu não estou errado. Ora, a psicologia explica muito bem, para cada ação existe uma reação. A ação que o Espírito Santo está trazendo sobre mim é de uma alegria que se transborda. Você já viu, presta atenção. Vou dar um exemplo bem claro. Final de um reality show. Vamos dizer aqui o reality show mais conhecido, Big Brother Brasil. Não que você assista, mas quem está no mundo vê. Conhece, né? Conhece, já ouviu falar e já viu a reação. Está na final do Big Brother Brasil. Quando está ali que anuncia quem é o ganhador do Big Brother Brasil, qual é a reação da pessoa?
ela fica... Não. Gritando, pulando, alegria. Grita, pula, cai no chão, se joga em cima e se abraça. Chora. Por quê? Uma alegria que sobreveio sobre ela, que passou para seus músculos, mexeu com todas as suas emoções, com seu corpo. Ora essa, se uma alegria de ganhar R$1 milhão, que se acaba, que o ladrão carrega, vem e leva, causa tudo isso, imagina a alegria do Espírito Santo de Deus. Boa. Você entende? Então, deixa eu pular, irmão. Se incomode não, que é calço nos ossos. Olha, quem vai estar perdendo tempo é você, porque eu sei da minha intimidade que eu tenho com Deus, então era do tempo que eu me preocupava. Hoje... Sou tocha. Michael, voltando um pouco na sua história, você é natural do Pernambuco, né? E pelo que o Edson descreveu, você tem 16 anos servindo a Deus. Então eu queria que você explicasse um pouco pra gente acerca do seu processo de conversão, que com certeza foi nesse período, né? E se desde que você se converteu já nasceu essa chamada do louvor na sua vida, ou como que isso aconteceu? Bem, eu vim, na verdade, é bem interessante a minha trajetória, porque eu fui batizado com o Espírito Santo antes de ter aceitado. Por quê? Quando eu entrei dentro da igreja, eu tinha 10, ia fazer 11 anos, e estava acontecendo uma atuação muito grande do Espírito Santo. Então, lá tinha gente profetizando, cantando, línguas estranhas, tinha adolescentes sendo batizados, e estava aquele mover que tem nas igrejas pentecostais como a nossa. Que atrai, né? Que atrai. Eu entrei, observei, eu vi, gostei. Achei muito bonito, achei muito interessante. Eu vi que aquilo não tinha no bar do meu pai. No bar do meu pai era uma coisa muito diferente. A alegria que se tinha naquele local, naquele culto e naquele congresso, não tinha nada de se comparar com a alegria do carnaval ou de qualquer outra alegria que eu já tivesse visto. Eu mesmo muito novo, eu percebi, gostei, fiquei e senti a vontade de falar aquelas línguas e sentir o que aquele povo estava sentindo naquele momento. Foi quando eu ouvi uma voz dizendo: abre bem a tua boca e eu te encherei. Se abrir a boca, foi quando quem estava ministrando disse assim: só dá glória, 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 que Jesus te enche. Eu lá no meio da multidão, glória, 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 glória. Daqui a pouco, fui cheio, Deus me tomou, e desse jeito, há 16 anos que eu pulo, que eu marcho e dou lugar. Para quem falou, isso daí é fogo de palha, há 16 anos, daqui a pouco 26, 36, se Jesus não voltar. Até quando o Senhor permite. E se ele me der 100 anos de vida, se prepare, irmão. É velhinho. Se prepare. Então, daquele momento até hoje, a forma que Deus me usa e a atuação de Deus na minha vida é essa. Que nem na nossa linguagem fala, é na marcha, é no pulo, é no grito. Tem gente que é na brisa. Eu amo, eu gosto, recebo, respeito. Mas eu já sou no grito, eu já sou daquele de ir pro ataque, de ir pra guerra e se embora. E a partir dali eu fui batizado com o Espírito Santo. Quando eu fui batizado foi uma glória muito grande, que eu recebi uma descarga muito grande. Ali o Senhor quebrou muitas maldições, maldições hereditárias, maldições lançadas, obras de feitiços lançadas, feitas, foram despedaçadas. E naquele momento eu senti uma descarga tão grande que eu lembro que eu parei com uma pessoa com um copo d'água e tal, porque eu já estava meio que passando, o meu corpo já não estava resistindo tanta glória. E depois daquele dia em diante, o Senhor passou a se manifestar e a falar comigo tanto em sonho, visão,
como a voz nítida de várias formas. Ele passou a se apresentar a mim, a revelar seus mistérios e seus segredos depois daquele dia em diante. E depois dali eu passei a frequentar a escola bíblica dominical de manhã, o culto jovem, o ensaio, e comecei a louvar, recebi minha primeira oportunidade, já cantei, e ali eu comecei a cantar sem intenção nenhuma de ser um itinerante, que eu não sabia nem o que era, um cantor muito menos, eu só queria adorar, nada mais além disso. E depois disso, na escola bíblica dominical, eu aprendi e vi que faltava uma coisa. Eu era batizado, eu era crente, estava cheio, só que não tinha aceitado Jesus. Não, eu não tinha aceitado, eu não tinha confessado, que a Bíblia disse que tem que confessar. Então, depois de um bom tempo, aí eu passei uma semana em casa, aí meio frio, depois 15 dias, sem querer muito ir para a igreja, um adolescentezinho. Aí quando eu fui, aí o meu pastor disse, você vai ter que aceitar Jesus. Você passou esses dias tudinho fora da igreja, em casa, fazendo o quê? Aceita Jesus. Aí eu aproveitei a oportunidade que eu não tinha confessado lá na minha infância, dos meus 10, 11 anos de idade, e confessei, pronto. Foi assim. Comigo, foi assim. Mike, a gente conhece você um pouquinho de fora do altar, a gente vê que você é muito autêntico, simples e humilde. E isso é algo muito difícil de se ver em muitas pessoas. Porque tem gente que, a gente fala muito que tem gente que o Espírito Santo parece que é microfone, né? Tá sentado, não dá um glória, mas quando pega o microfone, meu Deus. E você não, você é o mesmo que canta para 30 pessoas, é o mesmo que canta em grandes congressos, você que canta em igreja pequena, é o mesmo que canta em catedrais, e você não muda a sua forma. Qual o segredo? Meu primeiro congresso, a minha primeira agenda que eu cantei, só tinha eu, os bancos, Pai, Filho e o Espírito Santo. Foi o meu primeiro congresso. Então, desde o início, eu aprendi que multidão não atrai a presença. A Bíblia nos mostra muito bem acerca disso. Não que Deus não atue e não faça, faz e faz grande coisa. Jesus operou grandes milagres com grande multidão. Mas Jesus também operou milagre. Ali com a mulher samaritana foi um milagre. Ele confrontou ela e o confronto acabou na conversão. Ela virou uma missionária. De uma mulher de vários maridos, de uma mulher frustrada, de uma mulher que estava com um marido dizendo que era dela, mas que não era dela. E o Senhor revelou e confrontou, se transformou numa missionária. E precisou de muito. Não. Jesus e ela no poço. Então, eu posso dizer, minha primeira agenda também foi eu e Jesus. Como? Eu zelava da congregação, estava na sexta-feira à tarde, limpando e organizando para o culto de ensino. E ali eu estava muito abatido, muito triste diante de algumas coisas que estavam acontecendo. A minha fé começou a meio a se abalar, como todo cristão tem seus altos e tem seus baixos. E eu me lembro que eu coloquei um louvor e o Senhor disse assim, canta. Agora canta como se estivesse cantando para a maior multidão do mundo. Fechei os olhos, comecei a cantar. O Espírito Santo de Deus pegou e disse, eu vou te mostrar as multidões que eu vou te levar. Mas primeiro tu vai cantar aqui para mim. E eu comecei a cantar e o Senhor me renovou. E em visão tinha uma grande multidão ali. E eu cantando. Depois disso, mas já antes disso, eu já tinha essa certeza da minha adoração. Eu sempre fui de culto doméstico, de campanhas, de oração em casa. Então, meu culto sempre começou em casa. Meu louvor sempre começou dentro de casa. Apenas eu.
Então, eu não tenho, nunca tive, nem agora, nem Deus queira que nunca tive dificuldade de cantar para uma quantidade pouca, para uma quantidade muita ou para ninguém. Por quê? Que eu sempre entendi. Quer ver o furioso e o triste? É o cantar, a igreja toda sentir e eu não senti. Eu sempre tive comigo, se eu cantar e eu não sentir Deus, para mim não sei, a igreja pode estar de cabeça pro alto. Se eu não sentir, não valeu. Então, para mim, eu sempre tive isso. Então, com isso, eu sempre chego no congresso, no culto, e a minha entrega é total. Porque eu, primeiro, quem tenho que sentir. Então, você pode ver nas minhas ministrações, eu não espero a igreja reagir. Pelo contrário, eu explodo logo para depois a igreja explodir junto comigo e vir comigo. Então, eu chamo, quem quiser vir, vem. Vem na marcha. Mas eu nunca tive a dificuldade por conta disso, porque eu sempre entendi que antes de eu ministrar para um público, eu preciso ministrar primeiro para mim. Agora vamos aqui com as perguntas polêmicas. Deixa eu ver. Guarda essa aqui para você. Você acha que o gospel atual está muito comercial? Muito não, todo. Vou ser sincero aqui para vocês no podcast que tá difícil. Tá difícil porque você quer ser espiritual, você quer participar de trabalhos espirituais, você quer entregar o seu melhor, independente do valor da oferta, mas tá difícil. Tá difícil por quê? Porque hoje a medição é pelo valor de oferta, é pela quantidade de seguidores. Se você tem 1 milhão de seguidores, irmão, você pode exigir o que você quiser e a culpa é de quem? De quem contrata. E contrata quem chama. E quem é que contrata e quem chama? Os líderes, os próprios líderes. A igreja. Aí depois a igreja reclama, não, porque exige demais, pede demais, e não sei o que. Sim, mas quem é que está chamando? Ela vai sem ser convidada? Não. Quem é que está criando esse mercado gospel? A igreja. Né? Os próprios pastores e os próprios crentes. Você entende? Porque tem igreja hoje que não convida, não chama, tem um requisito. Por conta disso, porque não quer criar um mercado. Apesar que eu super entendo. A Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. E também a renúncia também leva. E como um cantor do mundo recebe, porque o não crente não recebe? Se a Bíblia diz que o mal que vem, o ímpio, vem para nós, a gente vai ficar só com o mal? Não, as coisas boas também que vem para o ímpio tem que vir para nós também, não é não? Uhum. Então, eu não sou contra a pessoa ser abençoada, a pessoa ser ofertada. Eu falo um pouco do mercado porque o que é que acontece? A pessoa não vai mais para o culto. Se o culto começa de 7, os artistas perguntam que hora eu vou me apresentar. Então o interesse dela não é ir para o culto. É fazer sua apresentação, pegar o seu e ir embora. Quantos e quantos eu já cheguei, vai para o camarim, só sobe no palco na hora de se apresentar. Aí eu digo, e o culto? E o culto? Eu tive uma experiência horrível com uma cantora que chegou, foi pro camarim, começou o culto, nada. Aí na hora dela cantar, você vai entrar agora, deram o microfone a ela no camarim. E ela saiu do camarim cantando, subindo. Quando ela terminou, ela entregou, ela desceu e foi assistir o jogo de futebol. Enquanto a palavra tá lá moendo. Essa foi apresentar, não foi pro E você acha, talvez você ache isso uma coisa normal. Não? Quem foi? Então, é mercado. Não, tudo bem, a pessoa
receber, eu recebo, eu não posso ser hipócrita de dizer aqui, não, porque eu não cobro para cantar. Eu cobro sim. Agora, eu cobro dentro de um requisito em que eu sei que a igreja consegue abençoar. E eu entendo que também, por mais que seja uma forma de adoração, mas não deveria cobrar. Sim, bora lá, não deveria cobrar. Aí eu vou viver como? Tenho uma filha que precisa, eu tenho uma esposa que depende, eu tenho uma profissão que foi renunciada para atender, então nada mais do que Sim. estou certo ou estou errado. Você tá certo. Ou sou contra a questão das grandes exigências. Eu só vou se meu hotel for na beira do mar, toalhas brancas, aguinha de coco, Fruta da época. fruta da época, o carro que tem que me buscar tem que ser o carro do ano, entende? Então, muita gente começa a fazer isso achando que, sei lá, gente. Então, são coisas do mundo que, querendo ou não está entrando, já entrou. E eu já estou vendo que está refletindo muito e já tem pastores que já estão mudando porque não está mais aguentando. Porque é bonito, é bom ver uma pessoa, uma voz bonita se apresentar, uma música estourada, mas nada se compara com a manifestação da glória de Deus. Então, hoje existe um mercado, hoje existe uma política. Eu me incluo no meio. Mas eu, como eu expliquei, eu me incluo nesse meio, mas eu tenho a minha reverência, eu tenho o meu culto, eu vou ali apresentar o meu culto, eu não vou me apresentar. Eu amo quando alguém diz assim, vamos ouvir o adorador Michael Tocha. Para mim é o melhor, a melhor coisa que você me chamou no mundo foi adorador. Então, eu sou assim, mas hoje está muito difícil. Eu já tive muitas experiências ruins. Eu tive num congresso agora, que foi muita gente lá que não podia ir, que era de manhã no horário da IBD, foi para a IBD, mas disse assim, não, mas a gente vai após a IBD, que a gente sabe que ele a gente compra lá, porque ele não vai sair no meio do culto, ele fica até o final. Mas os outros todos vão embora. Terminou de apresentar, desce no camarim, enxuga o suor, come uma frutinha, Tchau pra cá. hotel, Recebe para casa. oferta. E tchau. Tchau. O pregador que se vire. Tá nem aí. Mike, voltando aqui um pouco também acerca do seu ministério, a gente sabe que você tem algumas músicas que você gravou, né? Algumas músicas marcantes. Aqui tem o nome de algumas, A Igreja Não Para, Desce Jeremias, a do Caleb. Mas eu queria falar em um específico da sua música, que eu acho que é a mais estourada, que todo mundo conhece, que é Não vai ficar Calço parado. nos Ossos. Meio de cadeira de roda. E a gente sabe que existem várias teses, né, de como essa música surgiu e como Deus te abençoou com essa canção. Só que a gente queria ouvir de você qual é a história real que procede por trás dessa linda canção. Vou contar. Veja, por já ter surgido tanta coisa de fantasiosas, coisas fantasiosas, aquilo que eu pergunto, as pessoas chegam, não sei o que, tal. Aí eu digo, você ouviu de minha boca? Não, mas eu vi que pensava que era verdade. Eu digo, mas aí existem muitas coisas fantasiosas no meio desse mercado gospel. Existe muita fantasia, existe muita mentira, muita politicagem no meio disso tudo. Então, o que é que acontece? A página, para tentar se aparecer, eu não sei qual a intenção, e realmente conseguiu. Colocou que eu canto pulando, canto desse jeito e canto o hino Recebe Calço nos Ossos, porque na minha infância eu recebi um diagnóstico de que eu não ia poder andar. E esse diagnóstico eu fiquei de cadeira de roda, não ia poder andar, e Deus me curou. E essa cura, e através dessa cura, o Senhor começou a me usar dessa forma e me deu esse louvor.
E isso viralizou geral, vocês não têm noção. De eu chegar em congresso, às vezes o congresso pede uma biografia ou faz uma biografia, quando me pede eu explico certinho, mas quando não me pede e faz, quem é o Maicon Tocha, cantor do nosso congresso, aí coloca lá, é quando eu vejo o mesmo jeito lá, o Chico colocou, coloca, aí eu chego, o pessoal, conta teu testemunho, não sei o que, eu digo, qual testemunho? Da Toca do Rato? Não. Da testemunho do que? Do laço quebrou? Não, o testemunho que você não podia andar, você assim, o diagnóstico da sua infância. Aí eu. Quanto testemunho mentiroso. Aí eu, gente, aí não existe. Para o mercado gospel seria sensacional. Eu, com uma conversa dessa, meu Deus, tá aqui o menino que canta, recebe cálcio nos ossos, ele pula assim, porque ele na infância foi diagnosticado, era aleijado, as pernas não mexiam. Nossa, mas Deus que me defenda. Quem gosta de mentira é Satanás, eu não tenho parte comigo. Meu negócio é com a verdade. Nunca fui aleijado, nunca tive problema nos ossos, nunca quebrei nem o osso do meu dedo mindinho. Nunca. Então, isso é uma fantasia, é uma mentira. Eu acho que a pessoa que criou isso, acho que dormiu, sonhou e um sonho meio errado aí e pensou que era verdade. Sei lá. Entrou no mundo encantado das fantasias gospels. Uma revelação. E uma revelação errada. E criou isso daí. Mas não existe verdade em meio a isso. E eu digo com toda a certeza. Não existe verdade. O testemunho não é sobre mim. Mas tem um testemunho por trás. Tem um testemunho por trás, mas esse testemunho foi de uma atuação através de mim, não em mim. Entende? Então é muito diferente. É muito diferente de Deus atuar através e em. É diferente. Sim. Muito diferente. Então o que aconteceu em Cálcio nos Ossos foi através e não em. Pode contar? Sim. Então, Eu já ia falar. como Se surgiu, quiser explicar pra gente. como surgiu o Cálcio nos surgiu Ossos? isso? Não. Eu estava em um trabalho chamado Dia com Deus, na cidade de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Eu não era tão conhecido nesse tempo. Não era. Não existia o hino Cálcio nos Ossos. Não tinha. Tinha um laço quebrou. Não lembro, mas eu sei que Cálcio dos Ossos não Mas já tinha um tocha. O Tocha já tinha. E eu estava cantando numa congregação muito pequena, pequenininha, poucos crentes, mas estava uma unção de Deus tremenda. E eu ali comecei a cantar um hino, e começou o tom, a sanfona, e quem já viu minhas ministrações sabe que eu começo o hino e ali eu entro na revelação e vou embora. E quando eu estava cantando, de repente tinha uma senhorinha lá atrás e Deus começou a ministrar no meu coração, e no meio da ministração eu comecei a profetizar na vida dela, só que dentro da melodia que estava os tocadores tocando. Então eu fui avisei: enquanto tu me adora, mulher, eu te dou cálcio nos ossos, aí eu, não vai ficar parado, nem de cadeira de roda, recebe cálcio nos ossos. Mas foi uma ministração, foi uma profecia em forma de um cântico dentro daquele ritmo e daquele tom, mas não era um hino, uma letra. Acabou, fui embora e de repente alguém gravou, foi postado nas redes sociais. E tava todo mundo: que corinho é esse, que hino é esse, que interessante, cálcio nos ossos, não vai ficar parado nem de cadeira de roda. E começou a viralizar. Pessoas vieram me perguntar: que música é essa, que corinho é esse?
Eu disse, não é corinho, não é uma música. Foi uma profecia que eu entreguei específica para uma pessoa dentro daquele ritmo, dentro daquele tom. Foi uma revelação divina e eu a profetizei. Aí eu fui cantar numa cidade e o pastor disse assim, você pode cantar qualquer louvor, mas se você não cantar Calço nos Ossos, você não volta. Aí eu fiz, mas Calço nos Ossos não é um hino. Deus me usou daquela forma, mas não é um hino. Aí o pastor disse assim, não era. Vá pro hotel, escreva a letra e venha pronto para cantar à noite ele. Aí eu tive que ir pro hotel e tive que escrever, fiquei lá, eu, Senhor, resisti bastante para não gravar, para não escrever, resisti, quem mais resistiu foi eu, mas dentro dessas resistências, o Senhor falou comigo e diz assim, eu vou mostrar, vou deixar sinal que sou na letra deste louvor, eu tenho as minhas formas de me revelar a você. Você não está entendendo agora, mas o Brasil inteiro vai cantar Calço nos Ossos. Eu dizia, isso é coisa de doido. Quem já se viu o hino Calço nos Ossos, isso não é um hino, e não sei o quê. E guerrei muito contra, para que não viesse gravar. Só que teve um determinado dia que eu estava cantando em uma vigília e tinha um rapaz de cadeira de roda na minha frente. E enquanto eu cantava, aquele jovem começou a ser cheio e começou meio a querer se levantar da cadeira de roda. E quando eu estava ali, o Espírito Santo de Deus disse assim, não pedistes a mim um sinal para saber se sou eu mesmo na letra deste louvor? Canta agora que eu vou te mostrar que eu sou na letra deste hino. Meu Deus. Aí quando eu comecei a cantar, aquele moço levantou da cadeira de roda e, por incrível que pareça, ele não andou, ele correu à igreja. Correu, profetizou, deu lugar, foi um brado, foi uma glória imensa. E a igreja ficou assim, sabe? Ficou todo mundo assim, porque no tempo de Jesus, Jesus fazia isso, acontecia, era mais fácil, que eu diga assim, mais notório. Mas hoje em dia, em que culto você já viu um paralítico se levantar e andar? A não ser os mais antigos que falem. Né? Hoje está muito difícil. Mas aí aconteceu esse episódio, eu nunca tinha visto uma pessoa levantar de uma cadeira de roda. E ali o Senhor provou que era. Quebrou toda a minha resistência, provou que era. Então eu fui, gravei e de repente, hoje, esse louvor, esse hino, tomou uma proporção extrema. Meu Deus, não sei nem o que falar. Todo mundo sabe, todo mundo canta. Eu só puxo e o pessoal vai embora e o povo diz que não sai da mente. Já cantei em muitos congressos, em todos os congressos que eu vou eu canto. É um hino que não pode faltar. As pessoas já esperam, né? Já estão ali na expectativa do Calço nos Ossos. Então é um hino que não pode faltar. E marcou muito a minha vida, o meu ministério, marcou em tudo. Fora os muitos milagres que Deus atuou através desse louvor. E atua. Dentre eles, mais um, que foi um vídeo até que viralizou na internet, da senhorinha que eu pego... Dá uma boleta, né? Até hoje, aquela véia tá lá, viva, andando com calço dos ossos, nunca mais... Glória a Deus. Voltei lá, após um ano daquilo, eu voltei lá, e quando eu cheguei, cadê a muleta? A mulher, ela levantou de novo, não usa mais. Deus é bom. E já teve, entre outros e outros, muitos testemunhos que eu sei e que eu não sei, através da atuação deste hino. Teve uma que a irmã não andava de jeito nenhum, uma multidão imensa no meio da igreja na Paraíba, e Deus me tomou até ela. E eu não sabia, se eu soubesse, eu garanto a você que eu não teria ido. E eu peguei na mão dela e coloquei ela de pé, só que
os pés dela eram atrofiados. Eu só vim da fé disso quando eu já tinha colocado ela de pé. Ai, você, meu Deus. Ah, de Jesus, não é eu querendo te forçar a fazer nada, não. Mas agora, Senhor, Ou vai. se eu tenho R$ 1 de crédito aí no céu, Senhor, não é muito não, é R$ 1. Faz essa mulher andar. Porque já tava aqueles 200 celulares em cima de mim. Agora eu vou filmar. E a mulher foi, na primeiro passo, ela não se equilibrou. E eu aqui, vai andar! Você vai andar! E quando eu fui, ela de repente ela começou a aprumar e a mulher saiu no meio da igreja, andando, e foi uma glória de Deus na igreja. E já encontrei ela outra vez e teve até briga na família. Discussão, porque os netos dela começaram a dizer: eu nunca vi vovó andando, tá vendo que ela andava e mentia pra nós, pra gente tá levando ela de carro pra cima e pra baixo, e não sei o que, e começou a brincar no grupo, mas todo mundo sabendo do milagre, do que ela era, e através da ministração desse louvor, do que Deus fez. Então, são muitas pessoas que testemunham acerca do louvor cálcio nos ossos. Michael, tem algo que marca muito seu ministério, que é seu pulo. Só para esclarecer minha pergunta, tem um pulo seu na Almadeb, porque o altar da Almadeb não é pequeno, é muito alto. E tem um vídeo seu, você entregando o microfone pra missionária Carla, pulando, e o pastor Eliseu botando a mão na cabeça, mas o Mateus, ninguém acredita que você fez aquele pulo. Qual o segredo de pular e não se machucar? Como é que eu vou responder isso? Porque todo mundo pergunta como é que ele consegue dar um pulo desse e não se machucar. Gente, eu não sei, eu só vou. Eu só vou. O espírito que se caiu, velho. Nunca me machuquei. Nossa, já veio pessoas fisioterapeutas, veio falar comigo e tal. Nossa, você tá ficando louco, você vai se machucar. Vem aqui que eu tenho certeza que você fraturou alguma coisa que não tem condição. Eu digo, não tem nada fraturado, não tem. Não tem. Nunca torci um pé, nunca machuquei. Não, de maneira nenhuma. Por mais que tenha muitos que não acreditem, mas eu falo da minha verdade. Toda vez que eu tomo uma atitude, que eu tomo aquela ação, uma ação muito ousada, posso dizer assim, mirabolante, que eu tomo, realmente em uma direção. E essa direção é a direção do Espírito. Por mais que alguém não acredite, mas eu creio assim e eu sinto e testifico acerca disso, né? Não só da Almadeb como outros congressos. Às vezes eu estou sentindo uma glória tão grande e eu tô lá embaixo já e já caio correndo, acabou. É rápido. Tem um pastor que fala, e eu vou fazer essa pergunta para vocês, se faz sentido, que quando é do Espírito Santo, ninguém se machuca. Nas igrejas que a gente vai muito, tem gente que tá rodando e a pessoa vai segurar, e tem pastor que fala assim, não segura não, deixa, porque se for do Espírito Santo não precisa, não vai se machucar. Faz sentido isso para você? Eu creio assim, sempre fui ensinado assim, creio assim, e a manifestação do Espírito Santo de Deus na minha vida também é assim. Mas eu também acredito no outro lado. No lado de quê? Gente, lá na África, você acha uma pessoa que passa fome, uma pessoa que vai ali e passa 12 horas de culto, ela tem como, na alegria dela, extravasar ali e quebrar uma cadeira sem um demônio? Eu não acredito. Às vezes eu acredito que a pessoa excedeu o que o seu corpo poderia fazer. Porque tem gente que não tem essa noção. Tem gente que não tem a noção e quer rodar, quer correr. A gente faz tudo de uma forma consciente. Ninguém aqui fica possesso, inconsciente, não. Se você vê uma pessoa, agora essa eu acredito.
Se você vê uma pessoa rodar, e depois perguntar assim, o que foi que aconteceu? Aí eu digo, ih, porque Não me lembro. com o Espírito Santo, em todo momento você está consciente. Ele não toma. Quem toma consciência é o diabo, é o inimigo. Quando se aposta de uma pessoa que monta nela, ela rouba a consciência, a pessoa fala coisa com coisa, fala só o que o demônio quer, e depois que o demônio sai, fica, onde é que eu tô? Aí é Satanás. Agora, quando é uma atuação de Deus, pode acontecer. Eu creio nas duas vertentes da pessoa. Quando é uma atuação divina, ela roda, corre, pula, não se machuca, não bate em ninguém. Graças a Deus, nunca, graças a Deus, aconteceu nada. E odeio quando alguém vem me segurar. Me deixa em paz. Não vem me segurar, não, que eu sei o que é que eu estou fazendo. Minha consciência está limpa aqui. Se eu vou ver que se vou meter, que estou me desequilibrando em algum momento ali da minha adoração, daquela atuação do Espírito, eu tenho o meu controle emocional. Mas nem todo mundo tem um controle emocional, tem muito jovenzinho, muita gente que, quando o Espírito Santo de Deus desce, ele não quer saber de nada. Ele faz, se tiver cadeira, ele passa por cima e acabou. Não é, eu não digo que é demônio, que é carne. Não, ele só não tem um certo equilíbrio naquilo que ele está fazendo, na manifestação. Eu creio, se aquela pessoa for bem instruída, ou bem doutrinada, de alguém instruir, de ser assim, olhe, você tem que fazer, né, quando o Espírito Santo de Deus desce sobre você quer uma alegria, a vontade de rodar e de pular e de correr, você tem que fazer de uma forma mais equilibrada, de uma forma consciente, para não se machucar, nem machucar ninguém, para não bagunçar, entende? Mas eu sou do início da Assembleia de Deus, de ver obreiro pegar banco, colocar na cabeça. De tanta glória que ele não sabia o que fazer, como expressar, pegou o banco e levantou. Não foi demônio. Foi o Espírito Santo de Deus, eu acredito plenamente nisso. Mas a diferença é, às vezes falta um pouco do equilíbrio, de ter consciência do que você está fazendo, de ter noção de espaço, de ter noção de que, porque, olha, se eu estou aqui sentado, tem uma mesa, tem isso aqui, tem vocês aqui, eu vou começar a rodar aqui, vai dar certo? Não vai, porque tem que ter noção de espaço. Então, é uma questão mas eu acredito, agora, eu sou daquele que ninguém vem me segurar, não. Que eu sei o que é que eu estou com o Espírito Santo de Deus e a minha consciência está plena. Então, eu acredito mais nessa vertente, mas também não descarto essa outra parte da pessoa estar ali muito cheia e acabar, né, perdendo um pouco ali o equilíbrio e querer extrapolar demais. Eu acompanho muito a Assembleia de Deus Abreu. Pensa numa igrejazinha cheia de Deus. Mas eu gosto muito de um cara lá chamado Pastor Ricardo Santos. Ricardo Santos. Negão. Sim. Rapaz. Aquele homem tem uma unção de Deus. Muito Deus na vida. Eu tenho vontade só de sentar. Chegar ele no meio tem daquele... que vir nesse podcast, que ele tem um testemunho tremendo. Eu tenho que fazer um convite para ele, pro pastor. Pode Ricardo fazer, Santos. Pastor Ricardo Santos, tá aqui o seu amigo aqui, ó, Maicon Tocha, da sua mesma igreja. Venha nos fazer uma visita aqui no podcast, que a gente precisa ouvir seu testemunho. Quando tiver em Brasília. Quando tiver em Brasília, avise nós. Eu sigo o senhor. Já mandei mensagem pro senhor. O senhor até já me respondeu também. A gente também já conversou um pouco também sobre chamado e ministério. Tá bom? Receba esse convite em nome de Jesus. Se você quiser reforçar também, Maicon. Pode vir. Eu tenho certeza que o senhor será muito bem cuidado. Você tocou em assunto bom. E eu converso alguns dias, quando o Mike tá aqui, a gente conversa um pouco e dá pra ver que você é muito fiel aos congressos que tem. E aí vai aquela pergunta que a gente faz em todo podcast. Cultos que tem, congresso na sua igreja você vai. Eu lembro muito bem de uma vigília que você veio aqui com a gente. Você falou assim, não, segunda-feira começa a festa das irmãs, eu tenho que estar.
que você acha desses cantores que andam por aí e esquece da igreja que tem? Congrega. Não congrega. Na verdade, a maioria deles não congrega, né? É complicado. Eu vou falar de mim, porque eu não sei, você já deu no altar, eu sou uma pessoa muito transparente. Então, se for para eu me encaixar no meio, eu me encaixo. Eu não vou mentir. Eu não tô lá sexta-feira no culto de doutrina. Se você for no domingo, eu não tô lá também. Se chegar no sábado, eu não estou lá. A maioria dos cultos lá na minha igreja, na sede, eu não estou. Mas a minha Santa Ceia, círculo de oração, quinta-feira de manhã, eu tô lá cavando meu poço, né? E, dentre outros trabalhos, o que é que eu tenho de fidelidade com a minha igreja? Honrar todos os congressos. Então, eu honro os congressos que eu sou convidado, mas os congressos da minha casa, eu também tenho que honrar. Então, não é que eu sou um descongregado e tal, não. Mas, o que é que acontece? Sexta, sábado e domingo são os dias dos congressos no mundo inteiro, no país inteiro. Então, quando chega quinta, sexta, sábado e domingo, é meio que um milagre, só se eu não atender os congressos que eu sou convidado. Mas para isso, graças a Deus, o nosso pastor tem uma visão, e é uma visão abençoada que ele nos permite. E a gente vai debaixo de sua bênção, né? Mas eu não vou dizer a você, se você chegar lá um domingo, você chegar lá na sexta, no sábado, ou em alguns cultos, vocês não vão me encontrar lá, porque eu estou em algum lugar atendendo a agenda. Eu trato a minha agenda não só como um meio espiritual, um meio de fazer a obra, mas também como um meio de trabalho, porque hoje todo o sustento do meu lar depende disso. Então, se depende disso, ora, tem pessoas que trabalham no turno da noite, só tem um dia de semana de folga e só pode ir para o culto aquele dia. Eu vou condenar e dizer que a pessoa não congrega, que a pessoa não é crente, porque só pode... Não, porque ela tem um serviço a prestar. Ela tem o seu trabalho. Entende? Então, por que eu também não posso agir dessa forma? Então, quinta-feira de manhã eu estou lá, cavando meu posto no ciclo de oração. Todos os congressos eu sou participante. Eu não vou para cantar, eu vou para somar. A oportunidade é só uma consequência de eu já estar lá, né? Mas eu participo de todos os eventos da minha igreja, todos eu honro, deixo de atender agendas para poder estar lá, para poder honrar, mas meio que a gente tem que ter uma visão e uma mente muito aberta para isso. Agora, já tem pessoas que realmente não tem nem a comunhão com a igreja. Você chega lá, fulano congrega aqui, o pastor olha e diz assim, quem? Fulano. Fulano? Ah, é, vez ou outra eu vejo ele aí. E acontece muito. Muito. Só pra gente finalizar, que nossa hora tá Já fui, dando ali. Já fui, já. Perguntas rápidas, respostas rápidas. Rápido, vamos. Cuscuz ou tapioca? Cuscuz. Nordestino. Sol de rachar ou fio da moléstia? Sol de rachar. Um culto inesquecível. Um culto inesquecível? É muito inesquecível. Aí você me pegou. Esse culto do Tocha, do Tocha? M18 EBJ. Um louvor Um louvor? que você nunca esquece. Um louvor que eu nunca esqueço. Calço nos ossos. Incrível. A música que você escreveu que mais te marcou. Calço nos ossos. Um momento marcante da tua vida. Um momento marcante da minha vida. Uhum. E minha formatura. Sua formatura. Pronto. Mais alguma pergunta, gente? Hino favorito? Hino favorito. Tem vários hino favorito. Hino favorito em geral. Geral. Gente, eu sou de tempo. Tem um tempo que eu sou daqueles, eu tenho tempo de
Então, eu gosto de um hino, eu escuto ele até abusar, eu escuto. Até cansar. Até cansar. Quando eu canso, eu já mudo para outro, e assim vai. Então, tem que ser qual o hino do momento. Agora, O que seria de mim sem ti? É o momento de todo mundo. Então, do momento. Maicon. Massa! Eu tô com massa na minha cabeça. Maicon, última pergunta aqui minha mesmo é sobre a psicologia. A gente chega um momento que o TDAH virou algo que impede muitas pessoas de estudar, de trabalhar e tal. E você é diagnosticado com TDAH, né? Como é que foi finalizar? Ter uma pós-graduação, ter uma graduação, e como é que você consegue também ser pentecostal e fazer psicologia, ou ser formado em psicologia? Tudo vem de uma psicoeducação. Quando você tem uma psicoeducação, e o que é uma psicoeducação? É você traçar metas, você traçar planos, e você traçar até onde você pode ir, como você pode fazer, e bater aquelas metas conforme a sua força, conforme o que você pode fazer, e desafios, você próprio se desafiar. Então eu sempre me desafiei, e estou em um desafio muito grande, que eu estou tirando carteira agora, carro e moto. Então, por o meu TDAH, ter o TDAH, às vezes eu concentro numa coisa e outra não. Então na moto tá um trabalhão, porque eu concentro na embreagem e no acelerador, e me esqueço no freio no pé. Entendeu? É loucura, né? Então, tem essa dificuldade que a gente, quando a gente quer, a gente vence. Então, não é fácil, mas quando você procura um tratamento, o tratamento certo, uma psicoeducação, uma organização, você consegue conquistar qualquer coisa, porque TDAH não é uma deficiência. TDAH só é uma modificação, né? Você é uma pessoa que trabalha numa velocidade diferente, que tem uma concentração diferente, que não só tem os seus lados ruins, tem os seus lados bons. Se eu não tivesse TDAH, eu acho que eu não teria coragem de fazer o que eu faço. Aqueles pulos. Então, eu acho que não... Você esquece que dá. Se não existisse o TDAH na minha vida, antigamente eu via como uma maldição. Hoje eu não vejo assim. Se não tivesse o TDAH, eu acho que o Michael Tocha não seria o Michael Tocha. Acho que já faz muito parte de mim. Agora, é muito desafiador, e você tendo uma psicoeducação, tendo uma psicoterapia e organizando as coisas direitinho, você consegue. Você consegue conquistar o que você quiser. E aí, mas vou falar um negócio aqui pra você. Quando é que você vai levar nós lá pra poder visitar a sua igreja? Todo dia tem bom. Todo dia tem culto. Pentecostal, o povo lá é pentecostal. Simbora. Michael, tem voo de sabe mais Brasília. gente pergunta aqui, como é que é cantar perto do pastor José Carlos de Lima? A melhor coisa do mundo. Porque pastor Zé Carlos de Lima, o que é o pastor Zé Carlos de Lima? Ele é aquele, eu não vou dizer paizão, ele é aquele vozão. E ele é um ser, um homem de Deus, um sacerdote, que tem muita visão espiritual. Então ele sabe decifrar o que é de Deus e o que não é. Então se você tem certeza que o que você faz é de Deus, ele sabe decifrar. Agora, se você for inventar alguma coisa, aí, irmão, não dá certo. Então, a minha relação com o pastor Zé Carlos sempre foi muito boa. Por quê? Ele sempre viu muita sinceridade e Deus na minha vida. Então, às vezes que eu vou lá, ele me recebe, ele me dá oportunidade e tal. E o pastor Zé Carlos é um dos pastores mais tranquilos que eu já conheci na minha vida. Apesar daquele jeitão bruto, daquele jeito muito conservador de falar, de ter todo aquele jeito dele, ele é aquele vô. Você já viu aquele vô da roça, aquele vô que é bruto? Sim. Que fala com você e coisa, mas depois ele lhe abraça e lhe dá o carinho, e lhe dá o amor, e lhe dá o conselho certo. Assim é o pastor Zé Carlos de Lima, ele é aquele vozão que bate,
mas ele sabe como bater e sabe como abraçar, né? E a melhor coisa do mundo é cultuar do lado dele, porque ele é um adorador. Ele tem sensibilidade espiritual. Ele tem sensibilidade espiritual, ele tem muito Deus na vida. Um culto com o pastor Zé Carlos é um culto totalmente diferenciado. Só não pode esmerilar, né? Não, esmerilar não. Só não pode fazer isso. Só mais uma pergunta, como que surgiu o Laço Quebrou? Gente do céu, vocês querem que dê 2 horas, né? A última, a gente fala que é a última. Simplificar. Pode simplificar aí pra nós ir embora. Laço Quebrou surgiu na época da pandemia. Eu tive Covid por 2 vezes, se teve mais eu não sei, mas que eu saiba foram 2 vezes. A primeira vez eu tive sintomas mais leves. A segunda vez eu já tive sintomas muito ruins e tive que ser isolado, ficar isolado, e ali eu fiquei muito mal. Não quis ir para o hospital e por várias vezes dentro daquele quarto de isolamento eu pensei que seria o meu final. Só que em um dia que eu estava com uma febre muito alta, eu delirava muito de dia à noite, delirava por conta da febre que era altíssima. Então, tinha dia que eu falava coisa com coisa, delirando, por conta da febre. Só que teve um dia que eu estava deitado e eu ouvi uma voz dizendo assim: Michael, eu cheguei. Eu virei para o outro lado e digo: meu Deus, eu já estou delirando de novo. Aí de novo: Michael, eu cheguei. Eu fui, me levantei devagar, eu não podia sair. Chamei minha irmã, assim, ela tem a porta, eu abri só a brechinha da porta e disse à minha irmã: olha, tem como você olhar quem é que está chamando meu nome, não sabe que eu não posso receber visita? Aí minha irmã olhou para mim de uma forma muito carinhosa e disse assim: Tochinha, se deita, descansa. Não tem ninguém a lhe chamar, a febre deve estar muito alta, você está delirando. Ok, deitei. Disse: realmente, eu devo estar delirando e estou escutando coisa. Aí eu escutei bem mais forte e mais alto: Michael, eu cheguei. Não, isso não é delírio. Se a voz está muito forte e está clamando aqui, eu vou me arrastando, mas eu vou lá. Vou lá na frente e vou ver quem é que está me chamando. Quando eu levantei, que ia abrindo a porta, que ia pegando no crinco da porta, aí aquela voz disse assim: não precisa abrir a porta. Eu já estou dentro do quarto. Meu Deus. Aí fez: eu não lhe trouxe aqui para a morte. Eu tenho um ato profético para te revelar, a qual tu irás fazer. O Brasil vai fazer, muita gente será liberta através desse ato profético. Mas tem um porém: eu precisava te provar antes de te entregar. Porque depois daqui eu vou mudar toda a tua vida. Aí eu: opa, Jesus está aqui. Eu digo: pois não, Senhor, que queres que eu te faça? Ele disse: o ato profético é esse. Antes de eu lhe usar para multidões que eu vou te levar, eu tenho que usar para você. Aí foi quando eu fiz assim, e ele começou a fazer, eu e Jesus, o laço quebrou. O laço quebrou e fui fazendo dentro do quarto. E cada vez que eu fazia, aí a febre passava, o sangue, eu estava bem, o sangue voltava, a coloração da pele, a voz começou a sair, a respiração começou a voltar. Cada vez que eu fazia, eu fui restaurando, e no final ele me tomou e foi uma glória, e dali por diante, estou vivo até hoje, e eu já saí dali, acabando a convite, eu já saí, e já fui atender alguns convites, fazendo o laço quebrou. E tomou uma proporção muito grande, assim como o calço nos ossos, o laço quebrou, o ato profético. Mas primeiro
foi que surgiu, foi assim, foi na pandemia, com o Covid, pensando que era o fim, mas não era apenas Deus me colocou no vale da sombra da morte para me dar um ato profético que é o laço quebra. Laço quebrou. Maicon, particularmente, em nome do podcast, eu quero te agradecer. Eu sei que você tá virado aqui, cantou ontem, 5 horas da manhã, pegou o avião, veio pra cá e tá aqui com a gente. Mas a gente tá muito feliz em estar com você aqui. É uma honra ter. E agradece aí por enquanto eu pego um negocinho pra você. Pra mim, Michael, queria te agradecer, né? Por essa parceria com a gente aí. A gente sabe que não é fácil, vida de itinerante é uma vida cansativa. Eu sei que eu tenho um pai que faz a mesma coisa, desce de um lugar, vai para outro. Mas a gente te agradece por esse privilégio de ter você aqui com a gente. E se Deus quiser, nós vamos ter ainda mais oportunidades para poder Mais estar encontros. sentados com você. simbora, eu tenho aí muita coisa ainda pra falar. Como ele disse, se a gente tivesse tempo, dava para gravar. Não, tudo, pra gravar. né? Maicon, muito obrigado, viu, por nos atender esse convite especial. E em breve estaremos mais juntos novamente. E em breve nós estaremos em Pernambuco. Vocês acreditam? Simbora. Basta é crer. Simbora. Cuscuz não falta, né? Maicon, uma caneca pra você. Manda aí pro pessoal. Agora eu também tenho a minha caneta. E pra não esquecer da psicologia, também tem uma agenda pra você de psicólogo também. Nossa, gente! Aí a gente colocou o Michael aí, ó. Michael William. Michael Tocha. Consultório. Michael William. Gente, eu amei. É o quê? minha esposa. Não me levanta contra mim. Psicóloga também. Psicóloga. Hoje tá muito bom aqui, hoje tem 3 aqui. Esse psicólogo aí. Ih, gente, então pode começar a anunciar aí, pode ver os pacientes. Gente, eu amei. Muito obrigado ao podcast Papo de Unção. Gente, olha que coisa linda. Eu amei. Olha essa xícara. Olha a Michael Tocha. Gente, algumas menções honrosas aqui. Tava passando aqui durante o nosso podcast. PG Graph, pessoal que é responsável por a agenda, pela caneca, que tem ajudado muita gente. Braseiro é o novo patrocinador nosso. Daqui a alguns episódios você vai ver muita coisa deles aqui. E a nossa área co-work, que é uma bênção em nossa vida. Muito, muito bom. Muito paciente, muito parceiro mesmo na pessoa do Daniel. O Daniel tá aqui depois do horário, ajudando a gente. Danilo, moço, é o Danilo. eu também tô morrendo de sono aqui. Danilo, uma vez na nossa vida, eu já abençoando você poderosamente. Maicon, deixa uma palavra aí pros nossos seguidores, deixa um louvor também. Pra quem não quer casar, fala que vai casar. Eu vai casar. 2026, ó. Bom, hein? Glória a Deus, amei minha agenda. Muito obrigado. Como é o nome? Papo de Unção. Não, do que fez. PG Graph. Muito obrigado. Eu amei demais. Vou utilizar com muito carinho. Ó. Top! Então, o que é pra me fazer mesmo? Deixa uma palavra no Me louvor. emocionei. Uma palavra que sempre marcou a minha vida é lá no livro de Jó 42:2. Eu tô querendo, eu comecei, não sei quando é que eu vou terminar. Tô fazendo uma autobiografia do Michael Tocha. Uau. Como assim uma autobiografia? Porque no momento, um podcast, são muitas dúvidas que tem. Cada coisa é um testemunho, tem muita coisa, tem um testemunho da minha faculdade, tem um testemunho da toca do rádio. Essa eu gosto. É vários, né? Então, com isso, eu tô sentindo o Espírito Santo queimando no meu coração para fazer essa autobiografia, contando um pouco sobre quem é Michael Tocha, como surgiu, onde nasceu, como foi a trajetória do menino do sertão até a devida data de hoje. Bom. Então, com isso vai ser bom. Quem sabe da próxima vez que estiver aqui eu já tô com ele. E A aí, gente apresenta. que eu creio que vai edificar muitas vidas. Vou também usar tanto a área espiritual, bíblica, como também a área da psicologia, como eu descobri o TDAH, como eu trato o TDAH. Então vai ser um livro totalmente completo, né? Então, com isso tudo,
uma das frases principais desse livro é essa palavra de Jó 42:2, que desde a minha adolescência sempre queimou dentro de mim, e todas as vezes que eu estava meio entristecido, que queria desanimar, eu lembrava e era como se fosse um memorial para mim. Jó 42:2, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Então, eu deixo para sua meditação essa palavra, esse versículo, para honra e glória do nome de Jesus. E o louvor eu vou deixar a parodinha. Mas você vai casar, 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 não vai ficar, não vai ficar parado. Nem de cadeira de roda, não vai ficar parado. Nem de cadeira de roda. Na hora certa tu vai namorar. Na hora certa tu vai noivar. Na hora certa tu vai casar. Mas primeiro tu vai estudar. Vai estudar os adolescentes. Recebe aí. Encerra que eu quero ver. Gente, muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês Obrigado, poderosamente. Curte, comenta, compartilhe. Papo de unção, palavra, poder e propósito. Deus abençoe. Glória!